que remexe, mexe, pro lado de lá, eu fiquei só, serebop da minha vovó, dançando no mato carimbó. Qual é a única coisa que só Eliana Pittman viveu? Nascer entre dois mundos e escolher não negar nenhum. Ela nasceu em 1945 no Rio de Janeiro, filha da empresária e produtora paulistana Ofélia Pittman, e de Orlando, seu pai biológico, funcionário de um banco. Foi criada em São Paulo. Sua relação com a música desenvolveu-se ainda na infância, através do saxofonista Booker Pittman, segundo marido de sua mãe, um saxofonista americano negro, com histórias de Nova York. Ele não era apenas padrasto, era ponte entre continentes. Enquanto outras meninas brincavam, ela ensaiava no Little Club, no Beco das Garrafas, cantando jazz aos 13 anos. O que ela fez, quando ninguém estava olhando? Ela estudou pronúncia inglesa, como quem protege um segredo. Treinou postura, dicção, elegância, para não ser subestimada. Ser jovem negra bilingue. No Brasil dos anos 60, não era detalhe, era resistência silenciosa. A decisão que definiu seu destino foi não caber em um rótulo. Nem só samba, nem só jazz. Ela escolheu atravessar fronteiras, antes que o país permitisse. O que acontece quando o mundo começa a escutar? Em 1963, ela grava New Sound Brasil Bossa Nova. Não era apenas um disco, era um passaporte. Logo depois embarca para os Estados Unidos. Ainda muito jovem, apresenta-se na televisão americana, no programa de Jack Paar, canta no Playboy Club, em inglês impecável. Enquanto o Brasil ainda discutia rótulos, ela já atravessava oceanos. O gesto invisível daquela fase foi disciplina absoluta. Ela estudava repertório internacional, como quem prepara defesa. Sabia que errar não seria permitido a ela. Ser mulher negra brasileira, em palcos estrangeiros, exigia precisão quase cirúrgica. Ela protegia algo maior que a própria fama. Protegia a dignidade. Protegia a imagem de uma artista sofisticada, sem caricatura, sem submissão estética. Enquanto muitos buscavam estrelato rápido, ela construía reputação sólida. Paris Olímpia, palcos europeus, ao lado de Sammy Davis Jr., sem perder identidade. A decisão que ninguém entendeu foi insistir no jazz. Quando o mercado pedia modismos, ela escolheu permanência. Qual é a única coisa que só ela viveu? Ser brasileira no exterior, sem deixar de ser amazônica. Então ela voltou ao Brasil, com o mundo na bagagem. Mas o país já era outro. E o mercado também. A década de 70 exigia ritmo, exigia dança, exigia novidade. Foi quando ela tomou uma decisão silenciosa: abraçar o carimbó, antes que ele virasse tendência. Das 200 para lá, ecoou nas rádios populares. Sim, a pureza ganhou corpo, misturando norte e sofisticação. Mistura de carimbó confirmou que não era acaso. Ali nasceu um título: Rainha do Carimbó. Mas o que poucos perceberam foi o gesto invisível. Ela levou o ritmo amazônico para palcos internacionais, não como folclore exótico, mas como música elegante. Enquanto outros simplificavam o norte, ela refinava o som, protegia a origem, sem torná-la caricatura. Essa escolha não era óbvia, nem comercialmente segura. O mercado queria rótulos fáceis. Ela oferecia mistura. E misturar é sempre risco. Ela transitava entre jazz, samba, bossa nova, carimbó, sem pedir permissão. A pergunta permanece: qual é a única coisa que só Eliana viveu, naquele momento da história? Ser ponte entre Amazônia e Europa, com a mesma elegância, e fazer isso sorrindo, como se fosse simples. O que ninguém filmou foram as noites de silêncio, entre um palco europeu e um camarim vazio no Brasil. Ser pioneira cansa, mesmo quando se sorri. Eliana carregava elegância constante, como se fosse armadura. A decisão mais incompreendida foi nunca polemizar. Ela poderia confrontar rótulos, mas escolheu sutileza. Num país que rotulava vozes negras, ela respondia com técnica, com postura impecável.
e repertório sofisticado. Nos bastidores da televisão, ela transitava entre gêneros, sem abandonar o jazz, nem negar o carimbó. O gesto invisível foi resistir, sem criar inimigos públicos. Ela protegia algo delicado, a própria imagem artística. Não aceitava caricaturas, nem simplificações exóticas. Enquanto o mercado queria folclore, ela entregava música refinada. Essa resistência era silenciosa, mas profundamente política. Ser intérprete negra bilingue, nos anos 60 e 70, exigia mais que talento. Exigia vigilância constante. Ela estudava arranjos, como quem prepara defesa. Cuidava da voz, como quem protege legado. Qual foi o sacrifício? Que ninguém percebeu. Abrir mão do escândalo, para preservar respeito, e seguir sofisticada, mesmo quando o cenário mudava. O que ela protegeu, mais do que a própria fama, foi a própria integridade. Eliana nunca construiu personagem para agradar a audiência, nem expôs intimidade para virar manchete. Ela mencionou um casamento breve, que durou apenas 24 horas, e nunca transformou isso em espetáculo midiático. Enquanto muitos vendiam histórias pessoais, ela vendia música. Esse foi o gesto invisível que definiu sua maturidade. Separar vida privada de carreira artística. Nos anos seguintes ela seguiu ativa, em shows, gravações, televisão. Apareceu em novelas, como Tempos Modernos, e mais tarde em Sangue Bom, mostrando versatilidade intacta. Lançou Hoje, Ontem e Sempre, em 2019, provando que sua voz não dependia da juventude. O que só ela viveu foi atravessar décadas, sem romper com a própria essência. Ser moderna nos anos 60, ser popular nos 70, ser clássica no século XXI, sem se contradizer. Ela escolheu longevidade, em vez de explosão rápida. Escolheu constância, em vez de escândalo. E essa escolha silenciosa moldou seu destino. Qual é a única coisa que só Eliana Pittman viveu? Ser filha do jazz americano e da Amazônia brasileira, e nunca precisar escolher apenas um lado. Eliana Leite da Silva nasceu no Rio em 1945. Cresceu entre Botafogo e São Paulo, entre Booker Pittman e o Brasil Profundo. Cantou no Beco das Garrafas. Aos 13 anos de idade, subiu ao Olímpia em Paris. Sem perder o sotaque emocional, levou o carimbó para o mundo, sem torná-lo caricatura. Cantou jazz em inglês, com precisão e elegância. O gesto invisível final foi permanecer inteira. Num mercado que muda, ela permaneceu coerente, sem escândalos, sem reinvenções forçadas. Protegeu a dignidade artística, acima da popularidade momentânea. Hoje ela é lembrada como símbolo de sofisticação, como ponte cultural viva entre continentes e ritmos. Uma artista negra bilingue que abriu caminhos silenciosamente, sem gritar pioneirismo, mas sendo pioneira. Seu legado não é barulho, é permanência. Não é polêmica, é elegância. Algumas histórias não precisam escândalo, precisam coragem silenciosa. E a dela permanece, porque foi construída com verdade. Conte aí nos comentários de quem você gostaria de ouvir a história de vida contada aqui.